Amém, amém. Marcos 10, a partir do versículo 13, diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Qual o contexto aqui dessa passagem? O que está acontecendo nesse momento aqui? O evangelista Marcos nos informa que Jesus estava indo para Jerusalém, Jesus estava a caminho da cruz, para o cumprimento da sua missão. Ele caminhava sabendo o que o aguardava. E mesmo assim ele encontrou tempo na sua agenda e no seu coração para dar atenção, para acolher as crianças, orar por elas e abençoá-las. O texto, por si só, já expõe com clareza aqui para a gente a importância e o lugar das crianças no reino de Deus. Apesar de ser caluniado, perseguido e, de certa forma, cancelado pela elite religiosa da época, o povo mais simples reconhecia Jesus como alguém especial da parte de Deus. Muitos não tinham a noção real, a clareza de que Jesus era o Deus encarnado, mas todos sabiam que Jesus era especial, era alguém especial da parte de Deus. Daí a confiança da população em trazer-lhes suas crianças para que Jesus orasse por elas. O simples fato de Jesus tomar as crianças em seus braços revela o caráter amável do nosso Senhor para com elas. Isso já nos ensina que no reino de Deus as crianças são tratadas bem diferente, de uma forma totalmente diferente do que no reino dos homens. E se olharmos com mais atenção para o texto, a gente pode fazer as seguintes considerações. Em primeiro lugar, existe nessa passagem um grupo de pessoas que leva as crianças a Cristo. Essa é a minha primeira consideração. Existe nessa passagem um grupo de pessoas que leva intencionalmente as crianças até Jesus. Nem tudo está perdido no reino dos seres humanos. Existem pessoas que se mobilizam de forma intencional para conduzirem crianças a Jesus. O texto está mostrando isso para a gente. As crianças não foram sozinhas a Cristo. Elas foram levadas a Cristo. Com certeza, algumas eram crianças de colo, outras já conseguiam andar, mas careciam de serem levados por um adulto e foram levadas até Jesus. Aqueles que levam as crianças a Cristo reconhecem que elas precisam de Jesus e precisam mesmo. Um pouco antes desse momento aqui, em Marcos, no capítulo 9, eu acredito que várias pessoas que estão acompanhando Jesus nesse momento aqui foram testemunhas do que aconteceu no capítulo anterior. Elas viram Jesus libertando um menino da possessão demoníaca, um espírito imundo que possuía um menino durante muitos anos. E o pai fala isso para Jesus, que o espírito imundo possuía o seu filho ainda pequenininho. Não precisa ser um profundo conhecedor de teologia para concluir que, se uma criança de colo pode ser possuída e atormentada por um espírito imundo, ela também pode ser abençoada e cheia da presença do Espírito Santo de Deus. E é exatamente isso que Jesus deseja, que nossas crianças sejam conduzidas a Ele, sejam cheias da presença de Deus em suas vidas. Ao afirmar, deixem vir a mim as crianças, deixem vir a mim os pequeninos, Jesus ensina que as crianças podem e devem ser encaminhadas a Ele. Jesus está encorajando. Na verdade, Jesus está dando uma ordem, Jesus está ordenando que nós, adultos, independentemente se somos pais ou não, crentes ou não, sejamos instrumentos da condução das crianças até Cristo. Percebam, a ordem, deixem vir a mim as crianças, é uma ordem dada para quem estiver ouvindo, para todos os homens. Jesus não dá uma ordem específica só para os pais, só para os avós, ou só para quem é crente. Não. A ordem é para qualquer tipo de adulto que tenha consciência. Você precisa ser instrumento nas mãos de Deus para encaminhar as crianças até Cristo.
Por quê? Porque as crianças são totalmente dependentes e carentes dessa condução. Qualquer adulto pode fazer isso. Qualquer adulto pode ajudar a encaminhar as crianças a Cristo. A palavra de Deus nos ensina que se uma criança não é conduzida a Cristo, se ela não for intencionalmente ensinada, discipulada, doutrinada, evangelizada no caminho que ela deve andar, ela vai crescer inclinada naturalmente para o mal. É por isso que, infelizmente, surge no reino dos homens criaturas como Nero, Herodes, Hitler, Stalin, o monstro de Blumenau. Todos eles um dia foram crianças de colo. Você já pensou nisso? Mas por que se transformaram em monstros? Talvez tenham crescido, conduzidos somente pelo caminho criado pelos seus corações. Por isso Jesus ordena: deixem vir a mim as crianças. Abram um caminho, facilitem o acesso delas até mim. Essa ordem só reforça a afeição de Jesus pelas crianças. E não foi a primeira passagem, não foi a primeira vez, nem é a primeira passagem bíblica que Jesus demonstra o seu amor pelas crianças. No capítulo 9, no Evangelho escrito por Marcos, Jesus afirma que quem recebe uma criança em meu nome, ou seja, quem trata bem, quem faz o bem a uma criança em meu nome, é como se estivesse fazendo a mim mesmo. E aqui em Marcos, no capítulo 10, ao ver esse grupo conduzindo as crianças até ele, Jesus encoraja e estimula essa atitude, que isso aconteça com outras pessoas. Gente, é para fazer isso mesmo, deixem vir a mim as crianças. E aí, meus irmãos, eu e você, fazemos parte desse grupo de adultos que facilitam e conduzem intencionalmente as crianças a Cristo? Ou a gente faz parte do segundo grupo de pessoas apresentadas nessa passagem, que é a minha segunda consideração? Quando a gente olha para o texto, lamentavelmente a gente vê que existe um grupo de pessoas que impede as crianças de serem conduzidas a Cristo. Olhando para o texto sagrado, a gente vê que tem um grupo de adultos que impedem as crianças de serem conduzidas a Cristo. Infelizmente, aqui no texto, esse grupo é encabeçado pelos discípulos de Cristo. Misericórdia. Que isso já nos sirva logo de lição. Nós, discípulos de Cristo, temos que ser os facilitadores. A gente tem que ser encontrado só com a galera do primeiro grupo. Mas se a gente não vigiar o nosso coração, a gente pode justamente se transformar em obstáculo para as nossas crianças encontrarem o acesso a Cristo. Mesmo depois de Jesus ter falado sobre o valor delas, lá em Marcos 9, eles caminhando com Jesus ao longo desses anos, os discípulos desprezaram o ensinamento do Mestre. Isso é assustador, porque o que aconteceu com eles pode acontecer comigo e com você. Como que o pecado, que prejuízo que o pecado causou na nossa natureza. Eles caminharam um bom tempo com Jesus. Jesus já tinha demonstrado o caráter, o afeto, a afeição que ele tinha pelas crianças. Então faltou a atenção no que Jesus falou, faltou a atenção dos discípulos no testemunho de Cristo. E eu acredito também que os discípulos agiram com preconceito. Provavelmente eles julgaram que as crianças iam incomodar Jesus. Não, segura a onda aí, as crianças vão ficar incomodando o mestre, segura aí. E é maravilhoso que a Bíblia não esconde que os discípulos não compreenderam a missão deles, não compreenderam a missão de Jesus e não compreenderam a natureza do reino de Deus. Se fosse um livro editado por seres humanos, com certeza essa parte seria deletada da Bíblia. Isso aqui é um vexame. Só que mostra, e tem que assustar a gente, porque isso que aconteceu com esses homens pode acontecer comigo e com você. Num piscar de olhos, num estalar de dedos, a gente pode se transformar em obstáculo para as crianças terem acesso a Cristo. A atitude desses homens foi algo considerado tão grave diante do Senhor, que pela primeira vez nos evangelhos é mencionado que Jesus ficou indignado contra os seus discípulos. Você não vai encontrar isso antes. Foi a primeira vez que o evangelho mostra que Jesus ficou absolutamente indignado contra os seus discípulos. Imitador de Cristo,
não pode agir de uma maneira radicalmente contrária ao caráter de Cristo. Isso aqui depõe contra o caráter de Jesus. O nosso Senhor jamais mandaria embora alguém que tenta se chegar até Ele, quanto mais se tratando de crianças. Você consegue imaginar Jesus repudiando, afastando alguém que está tentando, se esforçando para encontrar com Ele? Mas uma ordem dupla reverte essa ação pecaminosa dos discípulos. Deixai vir a mim as crianças e não as impeçam. Por que, Jesus? Por que a gente não pode contê-las? Pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus continua, versículo 15: digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, o que está escrito aí na sua Bíblia? Nunca entrará nele. O que Jesus está nos ensinando aqui nos versículos 14 e 15? Preste atenção, que esse texto, às vezes, eu já ouvi pessoas falando coisas assim absurdas que Jesus nunca falou a respeito dessa passagem aqui. Jesus está dizendo que o reino de Deus não pertence àquelas pessoas que se julgam merecedoras do reino. Muito pelo contrário, a entrada no reino é um presente gratuito dado somente por Deus aos que são semelhantes às crianças. Você pode ser membro e frequentar uma igreja cristã há muitos anos, e mesmo assim, nunca entrar no reino de Deus. Jesus deixa claro, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Mas Jesus, como que é isso? Queridos, as crianças não fingem serem fortes. As crianças não fingem que são resolvidas, que são autossuficientes. Elas não apresentam a menor dificuldade para reconhecerem as suas fragilidades. E elas são totalmente dependentes de seus pais para tudo. Elas precisam dos pais o tempo todo e nunca desconfiam do caráter deles. Vocês que têm filhos pequenos de colo, alguma vez o seu filhinho aí, sua filhinha perguntou como que está a sua situação bancária, como que está, papai, como que estão as aplicações? Criança deita no colo dos pais e confia plenamente. É fé simples. Elas simplesmente creem e confiam. Está entendendo o recado de Jesus para a gente? Se não for com essa postura, vocês não entram no reino. É assim que as crianças se relacionam com seus pais, uma relação de total dependência e confiança. Jesus está nos dizendo isso. Para entrar no reino, você precisa ter esse mesmo comportamento de plena dependência e confiança como as crianças têm dos seus pais. É como se Jesus estivesse dizendo para a gente, é assim, adulto, que você precisa se relacionar comigo. Eu te pergunto, quantos aqui nesse auditório confiam e descansam plenamente no senhorio de Cristo, no cuidado de Deus e no poder do Espírito Santo? Quantos adultos aqui nesse auditório confiam e descansam? O que isso significa? Independentemente das circunstâncias, eu não perco a minha paz, porque eu confio no senhorio de Cristo, eu confio no cuidado de Deus e no poder do Espírito Santo. Quantos aqui? Nesse momento também é importantíssimo a gente esclarecer o que Jesus não está falando aqui nesses versículos, que é onde muita gente, infelizmente, faz confusão. Por isso, preste ainda mais atenção no que eu vou falar agora. Nesse texto, Jesus não está dizendo que as crianças são criaturas inocentes. Em momento nenhum, Jesus fala isso. Jesus não está dizendo que porque elas são inocentes, elas vão para o céu. Jesus também não fala isso. Elas não são inocentes e não vão para o céu por causa disso. Quem é pai e mãe aqui de crianças pequenas, sabem que elas não são inocentes e que elas não são anjinhos celestiais. Só quando estão dormindo ou quando está numa fotografia, né? Na fotografia, quando acorda, o céu fica emocionado. O pecado do primeiro casal atingiu toda a raça humana. Toda a raça humana. A Bíblia diz que todo descendente de Adão já nasce destituído de qualquer amizade, de qualquer inclinação de relacionamento positivo com o Senhor. É exatamente por isso que as crianças precisam dessa condição, dessa condução, de serem encaminhadas a Cristo, desse livre acesso, ainda na infância, entendeu?
Guarde isso, pelo amor de Deus. As crianças não são salvas por serem crianças. Isso não era fácil resolver, Jesus nem precisava ter vindo aqui na terra. Era só esperar o quê? Dava uns 6, 7 anos, comigo ele teria que me chamar logo uns 5 anos, né? Dava 6 anos para uma criança e chamava, venha! Não precisava ter adulto no planeta. Consegue compreender? As crianças não são salvas por serem crianças. Elas são salvas porque elas nascem de novo e têm um encontro com Cristo. Mesmo sendo crianças, elas precisam nascer de novo. Elas precisam crer no nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação não tem nada a ver com faixa etária. O ser humano só entra no céu pelos méritos de Jesus e não porque é uma criança. Amém, igreja? Agora, uma coisa é certa, e é por isso que Jesus insiste nessa ordem. Tão logo uma criança experimenta o novo nascimento, ela já começa a se transformar na imagem e semelhança de Cristo. E quanto antes isso acontecer, melhor. Quanto logo que uma criança experimenta o novo nascimento, ela vai se tornar um ser humano. Ela vai se tornar um ser humano à imagem e semelhança do plenamente humano, Jesus. Quanto mais cedo isso acontecer, maiores as bênçãos para essa pessoa, para quem está à volta dessa pessoa e para o país que essa pessoa ocupa. Por isso a ordem de Jesus, deixem vir as minhas crianças, quanto antes eles tiverem um encontro comigo, nascerem de novo, isso é bênção. Resumindo, Jesus está nos dizendo que as crianças são modelos para nós, sim, na sua humildade e na sua dependência. Eu e você, a gente só consegue receber o reino de Deus se nossa postura for semelhante a delas. Simplicidade, humildade, confiança, uma fé sincera. Senão, do contrário, a gente não entra no reino. Ok, até aqui, amém? Estamos juntos? Vamos para a terceira consideração que a gente pode fazer olhando para o texto. Existe alguém aqui nesse texto que abençoa as crianças de verdade. Marcos 10,16. Existe alguém aqui no texto que abençoa as crianças de verdade. O Evangelho mostra que Jesus não só recebe as crianças, Ele não só acolhe, Ele também a toma em seus braços, impõe suas mãos, ora por elas e as abençoa. Ele derrama a graça divina sobre a vida desses pequeninos. Jesus, o Senhor da igreja, encontrou tempo para dar atenção e oração para as crianças. Ele demonstrou que o cuidado com as crianças é algo de grande valor no reino de Deus. Muito mais do que só ter um espaço para acolhê-las, para recebê-las, no reino, elas precisam ser tratadas como modelo, elas são mestres, elas nos ensinam como que deve ser um ser humano no reino de Deus, como deve ser o comportamento, a forma de nos relacionarmos uns com os outros, com o Senhor. Onde que aprende isso? O livro de teologia? Não, se relacionando com crianças. Na dúvida, se você não sabe como que é um cidadão do reino de Deus, peça a Tatiana Costa um estágio ali no Oceânica Kids. Você não precisa fazer nada, só para você observar como são as crianças. Nenhuma igreja pode ser considerada saudável se não acolher bem as crianças, se não fizer de tudo para facilitar o acesso dos pequeninos até Jesus. Igrejas que tratam o departamento infantil como depósito de crianças não são igrejas saudáveis. E eu dou glória a Deus pela vida da igreja oceânica, que há muito entendeu isso e faz de tudo para que aquele espaço, esse momento em que elas estão lá no Oceânica Kids, elas estão sendo ministradas, elas estão sendo discipuladas, elas estão sendo evangelizadas para nascerem de novo, para terem uma experiência de conversão com Cristo, para serem cheias do Espírito Santo. Agora, isso não significa dizer que na igreja ou no reino de Deus as crianças serão tratadas como as vacas sagradas da Índia, que ninguém pode mexer, que ninguém pode tocar, que pode fazer o que bem quiser, que ninguém vai disciplinar, ninguém vai repreender, de forma alguma. Até porque deixar a criança totalmente à vontade, ao seu bel prazer, isso não é acolhimento, nem amor, isso é negligência. Isso não é bênção, isso é displicência. Que também se constitui num obstáculo que vai dificultar a ida dessa criança até Jesus. Essa semana eu recebi da nossa irmã Letícia, esposa do Charles, um artigo, uma carta, um testemunho sobre uma tragédia que aconteceu na Alemanha e que trazia uma frase impactante e absolutamente verdadeira. Pais,
fracos no bem geram filhos fortes para o mal. Pais fracos no bem geram filhos fortes para o mal. Pais que não vigiam os desenhos que seus filhos assistem. Pais que não sabem o que as suas crianças estão curtindo nas mídias sociais. Que não avaliam os professores que dão a aula, que têm contato com os filhos, às vezes mais tempo que os próprios pais. São questões que podem estar gerando filhos fortes para o mal. Pais fracos no bem agem como os discípulos do texto que a gente acabou de ler, que se transformaram num obstáculo, num estorvo, num problema para as crianças. Pai que age dessa maneira não é bênção para os seus filhos, porque estão impedindo as crianças de se aproximarem de verdade, de Jesus. E mais, nenhuma igreja pode ser considerada saudável se receber como membros da sua família, da família da fé, pessoas que deliberadamente defendem a ideologia de gênero, a banalização do aborto, a banalização do consumo de drogas, de outras aberrações morais. Uma igreja não pode ser considerada saudável se recebe na membresia do corpo de Cristo pessoas que assumem, que decidem de forma consciente defender esse tipo de pauta. Essas ideias não são só obstáculos para as crianças, mas acima de tudo são tropeços, são maldições para as crianças. São perturbações que podem inclusive induzi-las ao pecado. Você querer falar, querer impor a banalização do aborto, defender a ideologia de gênero, o consumo de drogas, para um camarada que nem eu com 57 anos, não vai fazer a menor diferença. Não vai afetar nada na minha vida. Agora, você fazer isso numa sala de aula com crianças de 6, 7, isso é covardia satânica. Uma igreja não pode receber gente assim como membro. Ou é transformado pelo poder do sangue de Cristo, ou não tem acesso à nossa comunhão. Ouçam o que Jesus fala sobre isso, não é o Marcão não, ouçam o que Jesus fala sobre isso, de gente assim. Tanto no capítulo 9 de Marcos, como em Mateus 18, versículo 6, Jesus diz o seguinte: se alguém fizer tropeçar, se alguém fizer cair em pecado, um desses pequeninos, Jesus está falando claramente de criança, de colo, que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. O que isso significa? Jesus jamais deixará impune tais pessoas que promovem, que defendem, que fazem militância para esse tipo de maldade contra as crianças. Jesus está falando com a sua peculiar clareza divina que é melhor a qualquer criatura viva dar cabo da própria vida de uma forma que seja impossível ser resgatado vivo. Por isso que ele fala, amarra uma pedra de moinho no seu pescoço, se lança nas profundezas do mar, porque eu não quero que ninguém te resgate vivo, do que você ser agente promotor da maldade contra as crianças. Isso já nos dá uma ideia do que o Deus do amor, o Deus santo e justo, fará ainda nessa existência com o covarde da Machadinha de Blumenau, com os abortistas, com os pedófilos e com os pseudos doutores das leis que defendem e protegem esses monstros. Dito isto, o que nos cabe fazer diante dessa ordem de Jesus revelada nas Escrituras? Aplicação. E aí uma aplicação principal, que é a ordem clara que Jesus deu no texto. Seja um facilitador e não um obstáculo para as crianças virem a Cristo. Amém? Em todo tempo, você está vivo, está respirando, está me ouvindo? Seja um facilitador e não um obstáculo para as crianças virem a Cristo. A ordem de Jesus é clara. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Levar as crianças a Jesus é a ação mais importante que alguém pode fazer por elas. É uma porção de coisa boa que a gente pode fazer pelas crianças, mas a mais importante é a gente conduzi-las, encaminhá-las até Jesus. Essa ordem de Jesus é para pais, avós, adultos, idosos, jovens, solteiros, casados, mesmo que não tenham filhos pequenos. Essa ordem aqui é para todo mundo. Eu entendo que essa ordem aqui é para todo o reino dos homens. É óbvio que é principalmente para todo aquele que se diz discípulo de Cristo.
Então, em todo tempo, meu irmão, minha irmã, seja um facilitador e não um obstáculo para as crianças virem a Cristo. Na prática, o que a gente deve fazer? Desenvolva um coração atento em servir as crianças. Ore por elas, ore com elas. Busque oportunidade para isso acontecer. Eu fico assim... No primeiro culto eu pensei numa parada, mas eu ia pecar pregando, né? Eu falei, melhor não, né? Mas me deixa muito triste quando eu ouço pessoas falando assim, eu não tenho jeito com crianças. Para de respirar então, meu amigo. Se você é discípulo de Cristo, esse é o tipo de desculpa que não te cabe. Você não tem o direito de falar isso. Desenvolva um coração, não é para agradar o Marcão, não é para agradar as crianças. Se você é servo de Jesus, faça isso em primeiro lugar para agradar a Cristo. Desenvolva um coração atento em servir aos pequenos. Seja alguém, por exemplo, seja alguém que as crianças possam imitar. As crianças aqui da igreja podem imitar você, em qualquer lugar que você frequenta? As crianças aqui da igreja podem... ver as mídias sociais que você acessa? As crianças aqui da igreja podem ter você como o discipulador delas? Está vendo tanta coisa boa que a gente pode fazer por elas? Sem fazer parte do Oceânica Kids. Na sua lista de oração semanal, você ora pelas crianças da igreja, você ora pelas crianças do nosso país. Elas são o alvo principal de tudo que a maldade está acontecendo hoje nesse planeta. Então seja alguém sensível à ordem de Cristo. Seja uma referência de amor, de segurança, seja uma referência do Evangelho, de um testemunho cristão. As nossas crianças vão ver Cristo na sua vida, na minha vida. Se elas olharem para o Marcão, se elas olharem para você, elas vão ver Cristo. É isso que Jesus está falando, não seja um obstáculo, seja um facilitador. E mais, esteja atento contra qualquer tipo de maldade ou descaso que possa ser produzido contra as crianças. Às vezes acontece isso perto da gente. Às vezes é um vizinho gritando com o próprio filho, espancando, violentando uma criança perto da gente, e a gente fica, não vou me meter nisso. Se mete sim, liga para a polícia. É melhor pecar pelo excesso do que não fazer nada. Esteja pronto para denunciar e combater as ideologias malignas que tentam violentar a mente e o coração das nossas crianças. Não fique passivo achando que isso é só uma questão política. Não, é uma questão satânica contra as nossas crianças. E por fim, vigie radicalmente a sua vida, seu testemunho, a sua língua, as suas atitudes, para que você não crie ou não se torne também uma dificuldade para os pequeninos conhecerem Jesus. Cuidado com o que você fala quando chega em casa, depois do culto. Se você ficar falando mal do Marcão na frente das crianças, elas vão falar, está falando mal do pastorzão. Tem pai que não entende, criei meu filho no Evangelho, ele agora não quer mais vir pregar. Você passou todas as noites de domingo murmurando, maldizendo a igreja que você frequenta. Então vigie a sua língua, o seu testemunho, as suas atitudes perto das crianças. Elas nos observam em tudo. As crianças estão sempre nos ouvindo, estão sempre nos observando. Discípulos de Jesus negligentes se transformam em obstáculos terríveis para as crianças. Pais de crianças pequenas, meditem nessa frase que eu compartilhei hoje com vocês. Pais fracos no bem geram filhos fortes para o mal. Pais boca aberta, negligentes na promoção do que é certo, vão gerar filhos extremamente sagazes na promoção do que é mal. Em nome de Jesus, para a glória de Deus e bênção para os nossos pequenos, sejamos facilitadores, amém? E não obstáculos para os nossos pequenos. Quanto maior o nosso empenho no cumprimento dessa ordem de Cristo,
maior será a alegria no coração do nosso Senhor, maior será a alegria no coração das nossas crianças, maiores serão as bênçãos derramadas sobre a nossa nação. Você consegue ter ideia do que é isso? Vamos fazer isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por sua palavra, Senhor, que nos ilumina, que nos orienta, que nos salva de nossas próprias confusões, Senhor. Por favor, não permita que nos tornemos um obstáculo para nenhum dos seus pequeninos, na verdade para ninguém, Senhor. Por favor, que o Senhor nos livre do mal e que o Senhor livre as nossas crianças do mal, desse mundo mal. Jesus, de uma maneira especial nós pedimos, proteja as nossas famílias, as escolas dos nossos pequenos, proteja as crianças dessa nação das intenções e ações malignas de homens maus, Senhor, por favor, e que no tempo justo do Senhor, o cálice da sua ira transborde sobre a vida dessas criaturas que promovem tanta maldade contra os indefesos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sempre bênção para as crianças, ajuda-nos a darmos um testemunho que glorifique o seu nome, e que ajude os pequenos, os jovens, os adultos, os idosos a se apaixonarem pelo Senhor. Por favor, essa é a nossa oração, isso nós pedimos e em teu nome oramos. Amém.